Olá, sexto ano, bom dia, tudo jóia? Então tá bom, vamos dar continuidade então à nossa matéria. Hoje então nós vamos estudar o capítulo 4, que é notícia e outras regras de acentuação. E assim a gente conclui a matéria do primeiro bimestre, ok? Então vamos lá. O que é uma notícia? Uma notícia é um gênero textual muito utilizado no nosso dia a dia. O tempo inteiro a gente tem acesso a isso. É quando alguém conta ou expõe um fato pra gente. Tá? Pode ser através do jornal, pode ser através da internet, pode ser através de alguém que chega para você e fala, tá bom? Mas normalmente é através de um jornal, através de alguma coisa assim que seja escrita. E aí, vocês podem abrir o livro de vocês na página 72 e ir acompanhando comigo. E a página 73. Aqui a gente está falando basicamente sobre o que a gente vai estudar, tá? Aí tem um exercício aqui sobre notícia, tá bom? E aí vocês podem ler isso daqui, que aqui vocês vão entender, ó. Todos nós sabemos que gato costuma subir em árvore. Então, qual seria o motivo de um gato subir em uma árvore e se tornar notícia? Leia os títulos a seguir e identifique a razão pela qual, nesses casos, o fato se tornou notícia, tá? O que você tem que ler? Você tem que ler cada um desses quadradinhos e saber por que a subida do gato acabou virando notícia, acabou sendo algo que foi passar para um jornal, por exemplo. Por quê? Aconteceu alguma coisa de diferente ali, né? Então aí que você vai ter que descobrir isso, tá? E presta atenção em algumas chamadinhas. Olha só, a notícia, por exemplo, são algumas características dela. Nós temos aqui a foto do gato na árvore, em todos eles, tá vendo? Nós temos um título, em cada um deles tem um título, que é esse que está escrito mais escuro, tá? Com a letra em negrito, que é a letra mais escura, mais forte. Todos eles têm um subtítulo ou um título, digamos, um título reserva, tá? Olha aí embaixo, ó, todos eles têm um subtítulo, tá bom? E depois a notícia, tá? Aí a notícia vem embaixo com a letrinha menor um pouco, tá vendo? O que aconteceu. Então, vocês vão ler cada um dos três e vão escrever no caderno, tá bom? O que aconteceu aqui para que essas três notícias, essas três subidas do gato numa árvore virou notícia, tá bom? E presta atenção nos elementos. Quando eu falo para vocês, eu quero a característica de um gênero desse gênero textual. Qual que é a característica, até agora, que eu expliquei para vocês, do gênero textual notícia? Vamos lá. Tem um título principal, um subtítulo, ou título secundário, e depois a notícia. Normalmente também vem com uma foto, mostrando, explicando. Tá vendo? Olha só, aqui eu já dei 4 características típicas da notícia, do gênero notícia, gênero textual notícia. E aí tem outras características também, como por exemplo, é uma linguagem, utiliza-se a linguagem da norma culta, que é uma linguagem, né, mais sofisticada, uma linguagem mais coerente, né, mas ao mesmo tempo uma linguagem de fácil acesso, que qualquer um vai conseguir entender, uma linguagem objetiva que fala, que qualquer pessoa que lê vai entender o que está acontecendo na notícia, entendeu? Então, virou. Vamos lá para a página 74, tem outra notícia aí na página 74, e olha aí, ó, de novo, o título em negrito lá em cima, ó, balão cai em prédio residencial e pega fogo na Zona Oeste de São Paulo. A imagem, uma legenda na imagem, para a gente poder entender, e a notícia em si. E olha aí o subtítulo, falando outro caso. Por quê? Porque falou dessa notícia, desse balão especial. Mas no outro caso, está falando que aconteceu com outro balão também, tá? Então aí temos aí um subtítulo, que está dando a notícia de outro balão. Mas continua dentro dessa notícia aqui grandona, ok? Então, presta atenção nisso. Pode fazer, então, a página 75. A página 75, a gente tem aqui esse quadradinho rosa, com um texto, com o título de hiperlink. O que é um hiperlink? O hiperlink funciona da seguinte maneira. A gente tem um texto, igual aqui em cima, na mesma página, página 75. Tem aqui um verbete de dicionário, ó, do significado de clandestino. E aí tem aqui pop, que a gente não sabe o significado de pop, né? E aí eles fizeram um hiperlink
grifaram pop e colocaram o significado do pop fora do texto, dentro de uma caixinha. Isso é um hiperlink. A mesma coisa acontece aqui. No enunciado do número 5, sobre o hiperlink, responda as questões a seguir. Ok, né? E aí o que acontece? O que é hiperlink? Tá lá, fez um link, ó, tirou, grifou o hiperlink e puxou para uma caixinha separada, explicando o que é o hiperlink. Isso é um hiperlink, tá bom? Então, tá bom. Então, pode fazer a página 75. Olha só, presta atenção nos enunciados, que enunciados costumam conter coisas da matéria, tá bom? Em todo caso, lá no Google Sala de Aula, eu postei as características principais do gênero textual. Vale a pena dar uma olhada, fazer um resumo, até para poder estudar para a prova. Para a prova, não, para o teste, para o trabalho, para as atividades que a gente for passando, né, durante essas aulas online. Então, vamos lá. Na página 76, a gente tem aí, ó, no hiperlink, que são quadradinhos marrons da página 76, nós temos os parágrafos. Tá falando o que é um parágrafo, como que se faz um parágrafo, tá joia? Tá falando aqui o que é lead. Lead é outra característica comum das notícias. O que é lead? Lead é quando a notícia que você quer transmitir, ela vai atender quem? O que você vai falar? Quando? Onde? Como? Por quê? Tá? Essas são as perguntas que a gente faz quando a gente vai criar uma notícia. Por que a gente quer falar sobre aquilo? Onde aquilo aconteceu? Como aquilo aconteceu? Para quem que a gente vai passar essa notícia? Quem que vai interessar essa notícia? A notícia do gatinho, por exemplo, vai interessar, vamos dizer assim, aos cientistas da NASA? Não, né? A eles não vai interessar, porque o gatinho está subindo, né? Então tem que saber para quem que a gente vai transmitir a notícia. Aquela notícia ela tem que ser transmitida a alguém. A partir do momento que a gente sabe para quem, a gente sabe que tipo de linguagem a gente vai usar, a maneira com que a gente vai transmitir aquela notícia, que vai chamar a atenção das pessoas que estão associadas àquilo. Tá ok? Então tá bom. Isso é a lead, tá? Olha só. Então, pode fazer então as atividades da 76, da 77, da 78, a 79 não precisa fazer atividade, tá bom? Porque isso aqui é para produção escrita e eu vou passar um trabalho que eu quero realmente que vocês façam uma produção de texto de uma notícia. É um trabalho até valendo ponto, que vai estar hoje no GSA. Mas esse trabalho é do livro de atividades, aquele livro fininho, da página 40, ok? Tá tudo lá no GSA direitinho explicando. Então, vamos lá. Página 80. Outras regras de acentuação. E aí, quais são as regras que a gente vai estudar então agora? Diferente daquelas lá. A gente vai estudar de uma regrinha que foi motivo do novo acordo ortográfico, que vocês já devem ter ouvido falar. O que é esse novo acordo? É o seguinte, é que são vários países que falam português. E para que esses países tenham uma língua mais parecida, tenham uma escrita mais parecida, na verdade, né? A linguagem escrita, a linguagem verbal seja mais parecida, foram colocadas algumas regras que aplicava para todo mundo. E entre essas regras, essa daqui é uma, que é o acento do ditongo aberto. Ei, oi e el. Tá? Olha o ditongo. O ditongo não são duas vogais juntas, que na verdade não são duas vogais, é uma vogal e uma semivogal, porque é uma forte, a vogal é forte, a semivogal ela é fraca. Então, ei, oi e el, tá? Ó, aberto, ó, ei, oi, el, tá vendo? É aberto. O fechado é como? Eu, ei, oi, tá? Então, ditongo aberto. Então, olha lá. Aí tem as regrinhas. São acentuadas monossílabas. Exemplo, réis, dói e céu, monossílabo. Uma sílaba só. Todo monossílabo em ditongo aberto é acentuado, ok? São acentuadas oxítonas. Exemplos, papéis, lençóis e chapéu. Oxítona, última acentuada, correto?
a última sílaba forte que é acentuada. Então,